Você já fez o orçamento desse mês? Se a sua resposta é positiva, então certamente sabe que não é uma das tarefas mais fáceis. Mas é necessário. A função do orçamento é equilibrar as nossas despesas e receitas. É o que a gente recebe e gasta. Quando a gente pensa em orçamento público, o pensamento é parecido. Estamos falando em milhões de reais. Muda um pouco a forma de planejamento, mas o principal é: as contas da prefeitura precisam estar em equilíbrio com a verba que entra e que sai. Você vai entender melhor o conceito de orçamento. Começa agora o Câmara Rio Reportagem Especial. Puxa daqui, puxa dali, para a gente tentar, no final, honrar com nossos compromissos, com nossas dívidas, né? O orçamento público nada mais é que uma peça de planejamento das finanças públicas municipais. Quanto que nós alocaremos nos hospitais da rede pública, nos postos de saúde, nas clínicas. Então, todas as políticas públicas passam pelo orçamento. Se o administrador não cumprir a lei da responsabilidade fiscal, por não cumprir, evidentemente, o orçamento que é subordinado a essa lei, ele vai responder por responsabilidade fiscal, que é um crime sério. O povo lá na ponta, ele sabe das suas necessidades e se ele discute o orçamento de forma participativa, ele pode contribuir melhor para a organização e gestão da sua cidade. Vários boletos nas mãos e uma planilha no computador. A maior dificuldade é no final, que as contas não fecham mesmo, entendeu? Você recebe um valor, você tem um determinado valor e no final você não consegue pagar tudo. Isso é o mais difícil, você dever, você continuar, você trabalhar e não conseguir pagar suas contas, é o mais difícil. Quando se fala na palavra orçamento, a empresária Marcela Tavares, que tem um salão de beleza, sente um frio na barriga. Significa fazer contas, estabelecer prioridades e metas no trabalho e em casa. Uma dança dos números que dificilmente fecha em harmonia. A diferença é que aqui é possível aumentar as despesas e gastar mais do que está previsto. É um frio na barriga, uma coisa de louco. Sim, é a dança dos números mesmo que a gente faz, né? Porque puxa daqui, puxa dali, para a gente tentar, no final, honrar com nossos compromissos, com nossas dívidas, né? Quando tá assim apertado, que eu já tô vendo que já vai ficar apertado, eu lanço promoções, né? Faço assim, traz uma cliente que você ganha 50%, e isso dá um movimento, dá aquele fluxo do caixa mesmo. Apesar de serem dois mundos diferentes, se levarmos o exemplo deste orçamento para uma discussão mais ampla, como o orçamento municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, as regras mudam e se tornam mais fixas. O orçamento público está ligado às escolhas que definem as prioridades de governo. O valor previsto para cada área segue um planejamento e tudo tem a ver com o nosso dia a dia. O orçamento é talvez o principal mecanismo que nós utilizamos para alocar os recursos que a prefeitura coleta de tributos do próprio carioca, o que ela recebe de transferências de outros entes do Estado, do governo federal. Todos esses recursos que são arrecadados, eles compõem uma peça orçamentária que tem ali receita e despesa, e ali são que concentra as principais decisões. Se nós, cidadãos, cometemos uma falha no nosso orçamento, nós vamos ser penalizados tendo que trabalhar mais no mês seguinte, enfim, ficar endividados. Mas a prefeitura, ela tem que seguir, assim como o Estado e a União, tem que seguir a lei da responsabilidade fiscal. Se o administrador não cumprir a lei da responsabilidade fiscal, ou não cumprir, evidentemente, o orçamento que é subordinado a essa lei, ele vai responder por responsabilidade fiscal, que é um crime sério, com perda de mandato e outras sanções criminais. A merenda que o seu filho come na escola, por exemplo, faz parte da previsão de gasto do município com a educação. Hoje, o setor tem a previsão de quase 23% do orçamento municipal, seguido da saúde, com 21%, e, em terceiro lugar, a administração pública, com quase 9%.
Ou seja, tudo passa pelo orçamento público, desde uma obra no seu bairro até na contratação de novos funcionários do serviço público. É sabido que na educação, pelo menos 25% das receitas de impostos que o município obtém, 25% pelo menos devem ser aplicados na área de educação, 15% pelo menos na área de saúde. Então, isso são determinações constitucionais, limites obrigatórios que devem ser observados pelo Poder Executivo. Quantos recursos nós vamos ter, por exemplo, para a coleta de lixo por toda a cidade? Quanto que nós vamos investir nas escolas do ensino fundamental e da educação infantil? Quanto que nós alocaremos nos hospitais da rede pública, nos postos de saúde, nas clínicas? Então, todas as políticas públicas passam pelo orçamento. No ano de 2021, o orçamento foi chamado de fictício por ter sido muito abaixo do esperado. Para o próximo ano, a Prefeitura prevê arrecadar um pouco mais, superior a 31,2 bilhões previstos para 2021. A expectativa é ainda de um ano difícil, nós estamos ainda no meio da pandemia, mas com uma expectativa crescente, positiva. Todo o nosso trabalho esse ano é para que aquilo que foi previsto, no mínimo, esteja em linha com o que está sendo arrecadado, mas, obviamente, trabalhando para ser acima. A privatização desses leilões que já foram feitos vão trazer para os cofres do município do Rio de Janeiro 5 bilhões e 500 milhões de reais. Então, a Prefeitura, para 2022, eu posso dizer, o Eduardo Paes, de certa forma, está salvo. Porque entrou uma soma de recursos fantástica, que é dinheiro novo, não é dinheiro que todo ano entra. Esse é um dinheiro novo. E com esse recurso, nós podemos ter um orçamento de 2022 que seja mais robusto na relação de atendimento daquelas que são as demandas do povo carioca. No próximo bloco, você vai conhecer como funciona o orçamento da Prefeitura. Não saia daí! Você já ouviu falar em plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias ou lei orçamentária anual? São 3 projetos amplamente discutidos e votados na Câmara Municipal. Você também vai conhecer a lei que criou o orçamento participativo, que inclui, como o nome sugere, a participação da sociedade no planejamento dos gastos da cidade. Todos os anos, uma proposta do orçamento é enviada para discussão e votação na Câmara Municipal. O resultado é uma lei orçamentária que vai autorizar o Executivo a fazer os investimentos. Na lei, são estimadas as receitas e despesas para o próximo ano. É no orçamento municipal que a Prefeitura estima o que vai arrecadar e como deve gastar os recursos obtidos com os impostos pagos pelos cidadãos. A nossa vida é afetada diretamente com as decisões tomadas na hora de executar o orçamento público. Ele se transforma em um conjunto de documentos legais, onde é determinado como se pretende gastar os recursos arrecadados em diversas fontes de receitas, como as contribuições. O Tribunal de Contas do município faz uma análise e emite um parecer prévio para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem a competência para julgar as contas. O tribunal leva em consideração a responsabilidade da gestão fiscal praticada pelo município. O tribunal, na verdade, faz uma análise, emite um parecer prévio e encaminha esse parecer prévio para a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores, que é a Casa Legislativa e é onde é exercido o Poder Legislativo, é quem tem a competência para julgar essas contas, para aprovar, de fato, ou não aprovar. A palavra-chave do orçamento municipal é planejamento. 3 siglas fazem parte do ciclo orçamentário. PPA, Plano Plurianual. É uma peça legislativa, está dentro do arcabouço jurídico do direito financeiro, ele é uma das leis orçamentárias que devem ser obedecidas, mas ele é considerado
o planejamento estratégico da administração pública. Ele tem uma visão de médio prazo e ele estabelece as diretrizes de governo para os próximos 4 anos. Já a LDO significa Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é meta para esse ano, para que eu possa elaborar uma lei orçamentária anual que atenda e eu consiga atingir essa meta desse ano? Essa meta que vai ser definida para o próximo ano, quem define é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, por fim, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Ela nada mais é que uma previsão de receitas, quanto que o município pretende arrecadar no ano, e com base nessa previsão de receita, ela vai fixar as despesas que ela pode realizar para atingir essas metas que foi destacado pela LDO. A Câmara Municipal do Rio aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A proposta orienta a elaboração do orçamento de 2022. Nós sabemos que nós não temos ainda um horizonte definido, o que vai ser. Então, até essa própria LDO, que vai estipular as metas e prioridades para depois definirmos qual vai ser o orçamento, quer dizer, qual vai ser, evidentemente, a receita e qual vai ser a despesa, isso pode mudar. Vamos fazer audiências públicas que a população tem que participar. Por quê? A partir dessas metas que foram e prioridades que foram elencadas na LDO, na LOA nós vamos definir os gastos, quer dizer, de que maneira o prefeito vai ter que usar esse dinheiro na educação, na saúde, no transporte, na habitação, no meio ambiente, e por aí vai. Por isso, a sociedade deve ficar atenta às decisões sobre os recursos públicos. O orçamento é um programa de trabalho que prevê planejamento com objetivos que não podem ser interrompidos. É uma espécie de redistribuidor de renda, quando tira recursos de um setor para investir em outro e tornar o município menos injusto socialmente. Todas as pessoas podem ter acesso aos números. O orçamento é público e ter controle ao saber para onde vai o dinheiro que os governantes arrecadam. O orçamento tem tudo a ver com planejamento. O orçamento público nada mais é que uma peça de planejamento das finanças públicas municipais ou de qualquer outro ente da federação. Pode ser o Estado, pode ser também a União. Então, quando eu falo em orçamento, eu estou falando em planejar a vida financeira do Estado, planejar a atividade financeira do Estado, da administração pública. O vereador Raimon é autor de 2 leis sobre o orçamento público. Uma delas trata do orçamento participativo, que discute a participação da sociedade em audiências públicas nas administrações regionais, onde serão discutidas as propostas orçamentárias na elaboração do orçamento municipal. Muitas vezes o gestor, ele olha para uma comunidade e diz, eu acho que essa comunidade precisa disso. E às vezes ele constrói uma creche, mas a comunidade estava necessitando mais, era de um posto de saúde. Às vezes ele constrói um posto de saúde e a comunidade estava precisando de saneamento básico. Então, quando você discute com o povo, é sempre bom a gente lembrar que o povo lá na ponta, ele sabe das suas necessidades e se ele discute o orçamento de forma participativa, ele pode contribuir melhor para a organização e gestão da sua cidade. A gente encerra por aqui o Câmara Rio Reportagem Especial. Acompanhe a nossa programação e até a próxima.